Como vai? Voltando ao nosso tema Europa, né? Dando sequência à nossa matéria, vocês vão verificar que a apostila da prefeitura vai começar a renovar os temas e vai começar a dar sequência aos temas do nosso livro, né? E do nosso semestre. Então, a gente vai voltar a falar sobre a Europa e a apostila dessa semana vai citar uma coisa que a gente já trabalhou lá do semestre, do bimestre, do semestre, que foi a questão do desenvolvimento europeu, né? Porque grande parte dos países da Europa são desenvolvidos, porque grande parte dos países da Europa são considerados ricos e desenvolvidos, com uma boa qualidade de vida, né? Vamos lembrar que ano passado vocês viram a, a diferenciação entre o que é um país desenvolvido e o que é um país subdesenvolvido, né? E só para dar uma lembrança, país desenvolvido é aquele que tem altos níveis de qualidade de vida, é, graus de cidadania, a população tem acesso aos serviços, à educação, saúde, segurança, principalmente de forma gratuita ou a, a valores que ela consiga, ela tem uma renda também que ela consiga pagar por esses serviços, né? Então você é um aliado entre boa renda, que significa salários, né, ou acesso a algum tipo de renda, algum tipo de dinheiro, o acesso não só ao dinheiro, mas também aos serviços. Ou eu consigo pagar esses serviços, ou o Estado, o país, a cidade, o governo me oferece esses serviços com boa qualidade. E aí, dentro dessa classificação, desenvolvido e subdesenvolvido, os subdesenvolvidos são aqueles que você com certeza não tem aquilo que eu falei, né? Você tem baixa escolaridade, pouco acesso da população à escola, à saúde, a serviços em geral, né? E salários muito baixos para conseguir pagar também esses serviços, né? Dentro dessa ideia de desenvolvido e subdesenvolvido, ao longo do século XX, você vai ter essa ideia de desenvolvimento, vão surgir classificações dos países, né? Não só desenvolvido e subdesenvolvido, como emergentes também vão acabar surgindo, que são países que são subdesenvolvidos, mas começam a melhorar ou a qualidade de vida da população, ou começam a enriquecer e melhorar subsequentemente, né, seguindo o motivo de ter dinheiro, começa a melhorar a qualidade de vida da população. Dentro disso, vai ser criado, ao fim do século XX, na década de 90, vai ser criado um índice, é como se fosse um ranking, vai ser uma lista de países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos do mundo, né? Esse índice é chamado de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e é um instrumento utilizado no mundo inteiro, principalmente pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, para entender e analisar e indicar qual país melhorou, qual país piorou, qual país se mantém ali igual dentro dessa qualidade de vida da população, né? A ONU, que é uma organização mundial, né? Ela observa o que acontece no mundo inteiro e analisa os graus de desenvolvimento, problemas sociais, problemas relacionados à educação, problemas relacionados à pobreza, a guerras e tudo mais, né? A gente vai ao longo do bimestre, a gente vai falar um pouco sobre essa organização, que ela é muito ela surge depois da Segunda Guerra Mundial, devido à tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, de ataques à humanidade. Ela surge como uma observadora do mundo para tentar evitar grandes tragédias como a Segunda Guerra Mundial. Não que ela evite a guerra, as guerras continuam existindo, mas ela tem observadores de vários países do mundo para tentar negociar, para tentar solucionar problemas que assolam o mundo inteiro.
não só como a guerra, como a fome, a pobreza, a falta de escolaridade, uma série de coisas. Então, essa ideia vai surgir na década de 90, vai ser um paquistanês que vai surgir com com esse índice de desenvolvimento, né? É um paquistanês que vai receber o prêmio Nobel de Economia. E vai ser um prêmio Nobel que vai dar visão para esse. Então, vai ser esse paquistanês que vai dar a visão para esse índice. Ele que vai criar esse índice e que vai jogar esse índice para ser debatido e ser utilizado. O nome dele é Mahbub ul Haq, né? Ele vai ser o criador do, do IDH. Esse IDH ele vai ser utilizado não só pelas Nações Unidas, mas pelos países também. Né? O IBGE, por exemplo, que é uma organização brasileira, uma instituição brasileira, utiliza o IDH para ver os níveis de desenvolvimento das cidades, por exemplo. Quais foram as piores e as melhores cidades que melhoraram e pioraram a condição de vida da população. E o que esse IDH analisa? Esse IDH ele analisa três aspectos de uma população. Ele analisa, esses três aspectos são quais? Ele analisa o conhecimento obtido por meio da média de anos de estudo da população adulta e o número esperado de anos de estudos. Então, ele analisa como a população, no caso brasileira, está tendo acesso à educação e o nível da educação desses brasileiros. Então, se é esperado que até os 18 anos você tenha tido toda a sua escolaridade, por exemplo, significa que toda a sua escolaridade até o segundo grau, significa, se você tem muita gente fora desse nível, significa que você tem baixo grau de conhecimento da sua população. Se mais gente faz faculdade, se mais gente faz doutorados, mestrados e tudo mais, esse índice de conhecimento da população é maior. Logo, esse IDH melhora. Quanto menor é o acesso da população à educação, menos anos de escolaridade, a população estuda até a quarta série, a quinta série, até o primário, até o final do ginásio. Esse índice vai analisar esse grau de conhecimento. Ele analisa também a característica com relação à saúde, calculando a expectativa de vida ao nascer, principalmente relacionado à questão não só da maternidade, do pré-natal, mas relacionado à qualidade de vida da população. Se as mães têm qualidade de vida e as famílias têm qualidade de vida para a criança nascer e não morrer até os 2, 3 anos de idade, né? A expectativa de vida ao nascer é bem maior, né? Que são níveis, são períodos, né, de crescimento e de nascimento e crescimento, que vão analisar se aquele país tem saúde ou não para cuidar, por exemplo, das pessoas que nascem, né, que não morram. Então, um país com uma baixa expectativa de vida ao nascer, com muitas crianças morrendo logo que nascem, ele é tido como um país subdesenvolvido, né, que não tem uma rede de saúde que vai tratar a mãe desde da concepção, né, da gravidez, até os primeiros anos de vida da criança. Né? Isso é calculado também nesse aspecto. E a renda per capita é aquilo que o país produz e que a população utiliza. A renda per capita ela vai ser a principal ela vai ser o principal aspecto que vai dar uma confusão dentro desse DH, porque o país pode ter uma renda muito alta, só que na vida das pessoas isso não está refletido. O que significa isso, Priscila? O Brasil, por exemplo, atualmente não, que a gente está em crise, mas nos últimos anos teve uma renda per capita alta, que significa o quê? Produziu, vendeu muito
o povo consumiu muita coisa, comprou-se muita coisa, a economia gerou muito dinheiro, tanto para quem vendia aqui dentro, quanto para quem vendia para lá para fora, exportando. Então o país enriqueceu muito. Só que não significa que essa renda, esse dinheiro todo que o Brasil ganhou, ficou na mão de todos os brasileiros. E aí, dentro da renda, por mais que você divida per capita, você dividir essa renda toda que o Brasil ganhou no último ano por cada pessoa da população. Significa que cada um vai receber igual aquilo que o Brasil todo ganhou? Não. Você tem uma desigualdade dentro dessa renda. Ela não reflete real aquilo que divide. Mas significa que esse dinheiro está dentro do Brasil e pode gerar mais renda, pode gerar mais emprego, pode gerar mais dinheiro para a população assalariada, né? Para os trabalhadores e para a própria população, né? Então, esses três são os três níveis de conhecimento, de aspectos, são os três níveis de aspectos do índice do IDH. Ao calcular esses três aspectos, né, você tem uma pontuação que varia de 0 a 1. E essa pontuação, quanto mais perto de 0, menos desenvolvido é um país. E quanto mais próximo a 1, mais desenvolvido é um país, né? E aí, se a gente observar essa tabela aqui do lado, né, os países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos do mundo, o que a gente consegue observar? E entrando dentro do nosso tema Europa, né? A Europa é considerado o continente com países mais desenvolvidos do mundo, que reúne países mais desenvolvidos do mundo. E se a gente observar os 5 primeiros, a gente consegue observar que a gente tem 1, 2, 3, 4 países europeus dentro dos 5 mais desenvolvidos do mundo. Quem são eles? Noruega, Suíça, Alemanha e Dinamarca. Né? Estão mais perto do 1, são de 0,25 até 0,925 até 0,949. Tá? Só tem a Austrália ali no meio do caminho, em segundo lugar, que está fora da Europa. Só que não tem só nem esses países, tem mais países que estão dentro dos 20, dos 50, vamos colocar dos 50 países mais desenvolvidos do mundo. A maioria vai ser países europeus. E quando a gente pensa nisso, né, por mais que a gente pense em riqueza, a Europa é rica, né? Tem dinheiro e tudo mais. A gente tem que lembrar que a riqueza da Europa, né? Não só dos países, não só da Inglaterra, não só de Portugal, não só da Espanha, num todo, né? A Europa ela sempre esteve no centro do imperialismo e do colonialismo do mundo, né? A gente falou isso lá na nossa aula, primeira aula de Europa. E aí a Europa ela está dentro daquele centro, daquela sempre foi o centro da Revolução Industrial, ela foi o centro do capitalismo, do começo do capitalismo, do capitalismo comercial, do capitalismo industrial, o começo do capitalismo financeiro, que se expandiu para os Estados Unidos depois, mas ela sempre manteve esse grau de colonização e de imperialismo. Então, é um continente que essa história colonizadora de grandes impérios que conquistaram a África, que conquistaram que exploraram diversos países da África, que exploraram países asiáticos e tudo mais, isso tudo gerou riquezas para esse continente. Então a gente não pode pensar que a Europa ela é rica porque tem muita riqueza lá. Não, né? Historicamente ela explorou o mundo inteiro, né? Historicamente ela explorou e desenvolveu a sua riqueza atual em cima da exploração de outros países. Um exemplo disso, que agora durante a pandemia rolou uma notícia, de alguns países da África que estão criando processos dentro de cortes internacionais pedindo reparação histórica para países como a Bélgica, por exemplo.
né? Países como a notícia que eu li era com a Bélgica, mas já teve conversas sobre o assunto com relação à Alemanha, Inglaterra, né? De países africanos que pedem reparação por anos de exploração, que foi tirado ouro, que foi tirado gente com relação à escravidão, que foi tirado riquezas em geral dos seus países, né? Explorado para manter países dentro da Europa com seu nível de riqueza e desenvolvimento, né? Ao longo dos séculos. Né? Então, essa questão do desenvolvimento europeu, por mais que a gente tenha uma visão de que lá é outro mundo, mas esse outro mundo explorou tanto a América quanto a África, quanto a Ásia, para se manter do jeito que é hoje. Então, os níveis do IDH, aí se você dá uma reparada, voltar lá ver na apostila, quais são os 70, ali na lista dos 70, né? Quase chegando a 100, os mais pobres, dos 70 para baixo. Países da América Latina, países da África, países asiáticos, mas principalmente da África e da América Latina, que foram altamente explorados pela Europa, né? E que tiveram o seu subdesenvolvimento acontecendo para que a Europa se desenvolvesse. Então, a gente tem que pensar também nesse olhar de que para eles se manterem desenvolvidos, eles tiraram a riqueza de alguns lugares e fizeram com que outros lugares do mundo não conseguissem chegar a esse desenvolvimento por conta da pobreza que eles provocaram lá dentro. Né? Eu falei isso se você seguir para a nossa primeira aula de Europa, né? Acho que a aula 1 de Europa, o primeiro vídeo que eu fiz, vocês vão ver, vocês vão entender esse processo, tá ok? Então, essa nossa primeira aula, não, perdão, essa nossa aula baseada nas novas matérias da apostila, ela vai terminar por aqui e espero que eu tenha conseguido dar uma clareada e uma clareza nas questões que estão lá na apostila. Da aula de hoje, a gente tem um questionário, daqui a pouco eu vou postar o questionário valendo pontuação para a próxima aula. Para a próxima semana, tá bom? Beijo, meninos. Beijo, meninas. Acompanhem nossas aulas. Não deixem de postar. Não deixem de comentar. Não deixem de dar notícias, que é muito importante ter a resposta de vocês. Tchau.